Olá pessoal, aqui é o professor Joca e vamos hoje fazer a nossa primeira aula aqui do nono ano, do ano de 2019, propriedades de potência. Você vai fazer uma lista com 6 exercícios e vou aplicar diretamente todas as questões de potência, todas as propriedades e você vai sair muito bem, tá? Veja, reveja quantas vezes achar necessário essa lista até que você tenha bem formulado na sua mente todas essas propriedades. Eu vou pedir um favorzinho para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ou se você já é inscrito, faça um comentário o que você está achando destas aulas, tá certo? Um abraço, até mais. Então vamos às aula. Então, primeiro é o seguinte, qual que é a ideia, essa ideia da potência, né? Se eu tenho um número multiplicado, né, como é potência, então vamos supor que eu tenho lá o 3, ele multiplicando por ele mesmo várias vezes, né? Então é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, esses aqui, ó, como eu estou multiplicando, são fatores, né? Então, eu tenho aqui, na verdade, N fatores. E aqui eu tenho a minha base, né? A base, que o número que está repetindo aqui é a base. Então, ela é o 3. Então, vai ser o 3, a base, elevado a quantos fatores? 1, 2, 3, 4. Então, nesse primeiro caso aqui, eu estou ressaltando o seguinte, olha, que se eu tenho uma base qualquer elevado a 1, eu posso representar simplesmente só a base, né? Exemplo, toda vez que eu tiver 5 elevado a 1, eu só posso representar só com 5. Então, eu não preciso colocar o expoente 1 aqui. Então, a gente sempre fica atento. Agora, se ele for negativo, aí eu tenho que representar. Então, aqui no primeiro caso, A elevado a 1 é o próprio A. O exemplo é 5 elevado a 1 é 5. Agora, aqui, o A elevado a 0 é igual a 1. Né? Nós temos, por exemplo, 9. 9 elevado a 0 é 1. Qualquer que for o número elevado a 0, vai ser 1. Aí, mas e 0 elevado a 0? E 0 elevado a 0? Esse 0 elevado a 0, a gente vai considerar o seguinte, que ele não é definido aqui, tá? Então, ele não tem essa definição quanto que é 0 elevado a 0. Bom, então agora nós já vimos essa primeira parte, essa aqui. Aí entra começando aqui as propriedades. As propriedades para valer, né? Aqui embaixo, aqui eu estou representando as propriedades. Ela tem a intenção de ajudar na simplificação, simplesmente simplificação das expressões. Então, se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, eu vou manter a base e somar os expoentes. Então, é bem simples. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, 2 elevado a 8, porque 5 mais 3 é 8. E na divisão, a elevado a m dividido por a elevado a n, então eu tenho a subtração dos expoentes. Então, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3, eu vou manter, vou ficar 5 elevado a 7 menos 3 no expoente. Aí fez 5 elevado a 4. Esse aqui é importante, olha. A elevado a m elevado a n é A elevado a m vezes n. Essa é a multiplicação. Então, normalmente, a gente pode encontrar dessa forma aqui, do segundo, e voltar para o primeiro, e do primeiro para o segundo, que é muito comum isso aqui. Mas eu poderia ter, por exemplo, que é igual a elevado a n por m também, que é a mesma conta, porque é multiplicação. Então, não teria problema nenhum fazer. Então, o que se pede mais é exatamente essa propriedade aqui. Essa propriedade é muito solicitada. Agora, tem um detalhe, né?
A próxima é na divisão, que também eu posso fazer. Então, o exemplo da anterior. 7 elevado a 2 elevado a 4, eu multiplico 2 vezes 4, 8. Aí vai dar 7 elevado a 8. Né? Então, aí é bem tranquilo aí. Quando eu tenho a divisão, eu também faço essa operação, né? O numerador ele vai ser elevado a m e o denominador elevado a m também. Então, é 3 quartos elevado a 2, 3 elevado a 2, 9, 4 elevado a 2, 16. Atenção para o sinal de menos. Né? O menos, ele inverte o número. Então, assim, qual que é o inverso do 2 elevado a menos 1? Qual que é o inverso do 2? Aqui embaixo, aqui não tem, o denominador é 1. Aí eu coloco 1 sobre 2 elevado a 1. Aí nós caímos lá na primeira propriedade, que é meio elevado a 1 é igual a meio. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 terços elevado a menos 2, primeiro eu vou utilizar o sinal menos, que é inverter. Fica 3 meios elevado a 2. Aí, 3 meios elevado a 2, eu tenho, então, 3 elevado a 2, 9. 2 elevado a 2, 4. E agora, quando o expoente ele for em forma de fração, a gente pode transformá-lo numa raiz. Então, por exemplo, 2 elevado a 1 meio. Isso aqui eu sei que vai acontecer, que vai aparecer uma raiz. Isso aqui. Então, eu já coloco a raiz lá. A base, ela continua a mesma. A base é 2, então vai ficar o 2 aqui. O que está em cima passa para dentro e o que está fora fica aqui. Então, aqui é uma raiz quadrada de 2. Então, por exemplo, 8, né? 8 elevado a 2 terços, vai aparecer uma raiz, a base continua 8, o que está em cima passa para dentro, e o que está fora fica aqui no índice. É a raiz cúbica de 8 elevado a 2. Então, a partir desse momento que a gente já tem essas propriedades, nós vamos agora começar a fazer os exercícios lá da lista 1. Lembrando o seguinte, que eu estou gravando essa aula e vou deixar ela disponível depois, mais tarde um pouquinho, lá no meu canal, lá no YouTube, que é Joca Matemática também. Esse aqui é do Instagram, mas eu vou deixar lá no YouTube, numa pasta que eu tenho lá do 9º ano, e aí vocês vão achar esse vídeo lá, para precisar de uma revisão, tá lá. Tá, primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte, que eu tenho que aplique as propriedades adequadas e escreva os resultados das operações usando os números, no caso os números aqui, os números inteiros ou frações irredutíveis. Olha, isso aqui é uma expressão, então eu vou utilizar o seguinte, né? O menos 2 vai continuar menos 2. O 3 elevado a menos 1, isso aqui eu vou inverter o 3, que vai ficar o quê? 1 terço elevado a 1, que vai dar 1 terço, então vai ficar mais 1 terço. E 4 elevado a 0, então é só o 4 que está sendo elevado a 0. 4 elevado a 0 é 1. O sinal fica o menos 1 aqui. Aí eu posso, de repente, fazer aqui ó, o menos 2 com o menos 1. Vai dar menos 3 mais 1 terço. Eu completo aqui embaixo aqui com 1, se eu precisar para fazer o MMC, né? Então, vai dar o próprio 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 9. Então, é menos 9. Depois, 3 dividido por 3, 1. Vezes 1, 1. Mais 1. Então, menos 9 mais 1, menos 8 terços. Está na forma de inteiros? Está na forma de fração irredutível? Tá.
Então, eu posso fechar esse número, que é 8/3. Então, essa é a resposta final daí. Está na fração irredutível, está na forma de inteiros, ou, tudo bem, fração irredutível está aqui. Nesse caso aqui da B, olha o que nós vamos ter. O 3 continua o 3, menos, olha, o 2 só está elevando o 2. Isso aqui, ó, 2 elevado a 2 é 4, mas tem um menos na frente, então vai ficar menos 4. Aqui tem um menos aqui, ó, no expoente. Então, eu vou inverter isso aqui, mais ficaria 2 sobre 1 elevado a 1. Qualquer número elevado a 0, aqui, ó, elevado a 0 é 1. Então, mais 1. Então, eu posso fazer essa conta. 3 menos 4, 3 menos 4 menos 1, mais 1 aqui, 0. E 2 elevado a 1 é 2. Então, a resposta desse é 2. Aí eu fecho essa conta também. Então, tá lá. Não, é um número inteiro e está na forma irredutível, não tem mais o que fazer, então está certa a resposta. Neste próximo caso aqui, vamos repetindo aqui, ó, 1/4, eu repito. O 2 aqui, ó, só o 2 que está sendo elevado a menos 1. Eu vou inverter. Invertendo 2 fica meio. Então, menos meio. Menos meio elevado a 1 é o próprio meio. Agora aqui eu tenho o seguinte, vai ficar menos. Lá dentro, ó, vai ficar menos. O menos aqui vai inverter o número. Vai ficar 3 sobre 1 elevado a 2. Então, vai ficar 1/4 mais... Só um momentinho aqui, deixa eu adicionar mais alguém aqui que chegou. Mais 1/4. Opa, peraí. Menos meio, né? Eu copiei ali. Só apagar aqui. Mais 1/4 menos meio. Olha o detalhe aqui, ó, agora. Ó. O menos 3 está sendo elevado a 2. Toda vez que aqui for par, esse número sempre vai ser positivo. Então, vai dar 9. Mas tem um menos aqui na frente, vai ficar menos 9. Então, o que a gente tem? Agora, nós temos um MMC entre 4 e 1. 4 e 2 e 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1. 1. Menos 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, aqui, olha, 1 menos 2 dá menos 1. Isso aqui vai dar menos 1. Menos 1 menos 37, menos 36, menos 37 sobre 4. Não dá mais para dividir, está na forma irredutível. Então, eu posso fechar a conta aqui. Tá certo? Aí eu fecho essa conta. Então, é interessante. Essa aqui é só realmente aplicar as propriedades e escrever o resultado. Bom, aqui na 2, aí realmente eu venho aqui, ó, aplique as propriedades adequadas e escreva o resultado das operações usando uma só potência. Ou seja, gente, quando eu estou aplicando as propriedades, ele quer só que eu simplifique e coloque da forma mais simples possível. Então, eu não preciso resolver a conta. Ele quer que é usando uma só potência. Então, ele está falando para usar uma só potência. Eu não preciso resolver o cálculo. Eu quero o que é. Na verdade, ele fala, olha, simplifique isso. Simplifique essa expressão. E aí, vamos lá, né? Usando as propriedades. Olha aqui. Aqui eu tenho todos da mesma base. Ó. A base aqui é 3. Legal. Então, eu vou colocar a base 3. E é multiplicação. Multiplicação, eu vou somar os expoentes. Não é somar o quê? O 4 mais 7 mais 12 e o menos 5. Ou seja, na verdade, eu vou colocar de uma maneira diferente aqui. Se eu estou somando, eu vou colocar aqui só para a gente lembrar que vai ser mais menos 5. Então, agora aqui eu faço a conta. Ó.
4 mais 7, 11. 11 mais 12, 23. Olha lá, 23 mais e menos, mais vezes menos, dá menos. Menos 5. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado a 23 menos 5, dá 18. Então, olha aqui, eu não preciso resolver quanto que vale 3 elevado a 18. Basta ter esta resposta aqui, que é a maneira de uma só potência, usando uma só potência. Agora, a divisão. A divisão aqui eu vou manter também a base, né? A base que é o 2. Como é divisão, eu vou subtrair os expoentes. Ó, 16 menos 9 menos 3. Vai ficar 16 menos 9, menos vezes menos dá mais 3. Então, eu posso fazer, mantenho a base 2, 16 mais 3, 19. 19 menos 9 dá 10. Então, 2 elevado a 10. Então, essa é a resposta também. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aqui, então, a letra C também eu vou aplicar as propriedades, ó, multiplicação e divisão. Então, vou manter a base. Na multiplicação, eu vou somar, vai ficar 8 mais menos 11. E vou subtrair o terceiro termo, porque ele é o quê? Ele é divisão. Então, eu vou ter 8 mais vezes menos dá menos 11. Menos vezes mais dá menos também. Então, eu tenho aqui agora 8 menos 14. 8 menos 14, eu vou ter menos 6. Então, está resolvido aqui também, ó. Né? O mais desse aqui e o menos desse aqui. Agora, o 7. Aqui eu vou ter o mais desse e o menos desse. Então, vai ser 7 elevado a 9 mais 13 mais menos 5 e menos mais 8. Que é esse 8 aqui. Então, eu tenho lá base 9, expoente é 9, mais 13, mais vezes menos, vai dar menos 5, e menos vezes mais dá menos. Aí eu vou ter, então, base 7, 9 mais 13, 22. Aqui, na verdade, aqui, ó, 8 e menos 5 e 8 dá 13, mais 13, 0. Então, vai dar 7 elevado a 9. Fazendo essa conta aqui. Tudo bem? Né? Da potência para resolver. Ele, na verdade, calcule o valor da expressão abaixo aqui. Só que o A, ele é esse número todo aqui, ó. E o B também. E aí nós podemos simplificar isso aí. Olha, o ideal aqui é colocar todos na mesma base, né? Então, por exemplo, se eu fatorar o 4, fatorando o 4 fica por 2 dá 2, por 2 dá 2, dá 1. Então, 4 é 2 elevado a 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 elevado a 3. Vezes o 8. Fatorar o 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Dá 2 elevado a 3. Então, vai ficar o quê? 2 elevado a 3 elevado a 5. Vezes 2 elevado a 7. E o 32? 32, fatorando, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, vai ficar 2 elevado a 5 elevado a 5. Essa propriedade aqui é a propriedade da expoente do expoente. Então, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3
6 vezes 3 vezes 5, 15. Vezes 2 elevado a 7. E aqui embaixo, eu tenho 2, 5 vezes 5, 25. Uso a propriedade, somar, mantenho a base, somo os expoentes. 6 mais 15, 21. 21 mais 7, 28. E aqui embaixo, 2 elevado a 25. Ou seja, aqui é uma divisão. Então, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui me dá o quê? 2 elevado a 3. Eu guardo esse número aqui. Agora, embaixo, aqui eu estou vendo que eu tenho um 3. Então, de repente, vai ser na base 3. O que é o 9? Por 3 dá 3, por 3 dá 1. 3 elevado a 2. Então, vai ficar 3 elevado a 2 elevado a 6. O 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 3 elevado a 3. Então, vai ficar 3 elevado a 3 elevado a 4. Vezes 3 elevado a 5. Tudo isso aqui dividido por 81. 81 é o próximo número aqui, ó. Então, seria 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 elevado a 7. Então, aí nós temos... Aqui eu vou usar a propriedade de expoente, né? Mantenho a base e multiplico os expoentes, ó. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 5. E aqui embaixo, 4 vezes 7, 28. Se eu somar aqui, ó, 24 com mais 1, 29. 3 elevado a 29, dividido por 3 elevado a 28. Eu vou manter a base e subtrair os expoentes, que é a divisão. Então, 3 elevado a 1, que é igual ao próprio 3. Agora, eu venho aqui nessa expressão de baixo aqui, ó. Eu vou apagar essas contas aqui, porque aí eu posso usar esta expressão aqui embaixo agora. Que é A elevado a 2. A elevado a 2, eu sei que o A é 2 elevado a 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3 elevado a 2 vezes o B. O B é 3. Menos 2 elevado a 3 vezes o B elevado a 2. Então, é 3 elevado a 2. Tudo isso aqui dividido por 6. Vou fazer aqui, ó, 2 elevado... 3 vezes 2, 6. Então, 2 elevado a 6 vezes 3, menos 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. E aqui embaixo, se eu fatorar o 6, eu vou achar 2 vezes 3. Agora, nós vamos usar aqui uma propriedade lá da fatoração, colocar em evidência, né? Entre o 2 aqui é multiplicação e aqui é menos. Entre o 2, qual que é o menor expoente? 2 elevado a 3. Então, vou colocar o 2 elevado a 3 em evidência. Entre o 3 e o 3 elevado a 2, o menor é o 3. Então, olha o que vai sobrar aqui, ó. 2 elevado a 6 menos 2 dividido por 2 elevado a 3 vai ficar 2 elevado a 3. 3 dividido por 3 dá 1, eu não preciso colocar. 2 elevado a 3 dá 1, dividir por 2 elevado a 3, e 3 elevado a 2 por 3 dá 3. E aqui embaixo, 2 vezes 3. Aqui em cima ainda eu posso fazer ainda, olha, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, vezes 2 elevado a 3 menos 3, dividido por 2 vezes 3. Então, eu simplifico esse 2 com esse 2, esse 3 com esse 3. Então, ficou aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, 8. 8 menos 3. Resolvo o parêntese primeiro. Então, vai ser 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Essa é a resposta final. Essa é a resposta final aí. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas é a ideia do problema aí.
Alguém tem alguma pergunta? Renata, tá indo tranquilo, Renata? Aham. Leonardo também tá com áudio aí, tá tranquilo? Tá Beleza. tranquilo, sim. Então vamos lá. Ah, vamos dar. Nós temos aqui pelo tempo aqui, deixa eu ver. A4. A4 nós vamos resolver assim, usando diretamente a propriedade mesmo, tá? Diretamente a propriedade, olha. Após aplicar as propriedades, aqui eu tenho a propriedade da multiplicação e aqui a propriedade da divisão. Então, a propriedade da multiplicação é manter a base e somar os expoentes. Então, eu vou somar mais 3x menos 5. E embaixo, eu vou manter a base. Como é divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, você vai colocar um menos aqui, abrir parêntese, para não errar. Ó. 2x mais 3. Então, o que vai dar em cima? Olha, 4x mais 3x, 7x. 1 menos 5, menos 4. Embaixo, x. Então, vai ficar assim, x menos 1 menos 2x, que inverte o sinal aqui do primeiro, e inverte o sinal do segundo. Então, aqui vai ficar 7x menos 4, e embaixo vai ficar x menos 2x menos x. Menos 1, menos 3, menos 4. Aí agora eu vou usar a propriedade da divisão. Vou manter o primeiro e subtrair o segundo de baixo aqui. Vai ficar menos x, menos 4. Então vai ficar o seguinte, ó. 7x menos 4, menos vezes menos dá mais x, menos 4 vai dar aqui, vai dar mais 4. Então, corto esse com esse, 7x mais x, 8. Então, vai dar 5 elevado a 8x. 5 elevado a 8x é a letra A. A 5 tem a mesma ideia, né? Simplificar usando as propriedades. Em cima é multiplicação e embaixo divisão. Então, vai ficar 7, 3x menos 2, mais 2x mais 5. Vou somar esse com esse. Embaixo vai ficar menos, né? Vai ficar 2x menos 1, menos, abro o parênteses para não errar, 3x mais 2. Em cima, eu tenho 3x mais 2x, 5x. Menos 2 mais 5, mais 3. Embaixo, 2x menos 1, menos 3x, menos 2. Então, vai ficar 7 elevado a 5x mais 3. E embaixo, 7 elevado a 2x, 2x menos 3x, menos x, menos 1, menos 2, menos 3. Então, agora eu vou fazer a propriedade da divisão. 5x mais 3, menos a parte de baixo. Não esquecer do parêntese para não errar a conta. Vai ficar 5x mais 3, menos vezes menos dá mais x, menos vezes menos dá mais. Então, aqui agora vai ficar 5x mais x dá 6x, 3 mais 3 dá 6. Então, resposta, letra D de dado. Aí agora nós vamos partir para parece que é a última. Aí, novamente, eu vou usar as propriedades, tá? Vou usar as propriedades aqui de uma vez, ó. P é 2 elevado a 7 vezes 3, multiplico.
vai ficar 2 elevado a 21. Vezes o fatoral, o 8. O 8 é 2 elevado a 3 elevado a menos 5. Detalhe aqui, ó. Aqui é 2 elevado a 2 elevado a 4. Então, é 2 elevado a 4, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Então, aqui vai dar 2 elevado a 16, tá? Porque é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 16. E embaixo, 2 elevado a 19 mais 2 elevado a 21. Eu não tenho propriedade nenhuma quando tem mais, mas nós vamos ver um detalhezinho aqui. Aqui em cima, então, vai ficar assim, 2 elevado a 21 vezes 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, vezes 2 elevado a 16. 2 elevado a 19 mais 2 elevado a 21. Aqui em cima, ó, menos 15 mais 16 vai dar 1. Com mais 21, 22. Aí você chega nessa situação aqui. O que eu resolvo aqui a parte de baixo? Você vai colocar o 2 elevado a 19 em evidência. Em cima, se você colocar o 2 e 19, você vai poder colocar 19 para 22 é 3. Como se eu tivesse fatorado aqui. Embaixo eu vou colocar o 2 19 elevado a 19 em evidência. Vai sobrar o quê? 1 mais 2 elevado a 2. Aí eu simplifico 2 elevado a 19 aqui. 2 elevado a 3 dá 8. E 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4 mais 1, 5. Aí eu tenho 5 quintos. 5 quintos é 1 inteiro e 3 quintos. Ó, o inteiro está aqui, ó. E o 2 está aqui. Então, ele está entre 1 e 2. A única letra que está entre 1 e 2 é a letra B. Então, o ponto é resposta C, o ponto é letra B. Essa fatoração a gente faz o seguinte, 8 dividido por 5, aqui vai dar 1, vai dar 3, 5, sobra 3, fica 1 inteiro e 3 quintos. Tá bom? E aí, pessoal,